siga a campanha Entre Séries. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o gênero de monstros. Antes, peço para você já curtir, compartilhar e se inscrever no canal, que são os passos importantes, assim como ativar o sininho para receber as notificações de vídeos postados por aqui. Também peço para você curtir e compartilhar as redes sociais do site, todos linkados na descrição. Por lá você recebe as principais notícias envolvendo o mundo dos seriados, dos filmes, tem espaço para música, literatura, games, cobertura de eventos, críticas e muito mais do que acontece no cenário da cultura pop. De uma forma bem simplificada, o gênero de monstros é focado em um ou mais personagens que lutam para sobreviverem, a ataques de monstros que geralmente são os principais antagonistas dessa trajetória, desse enredo principal, E muitas vezes esses monstros são aqueles monstros gigantes, destruidores de cidades, de espaços em geral. Muitos desses projetos, tanto da TV quanto do cinema, a sua origem se dá a histórias de folclore, principalmente envolvendo folclore de horror e também numa literatura mais gótica, um pouco mais sombria. E muitas vezes o gênero acaba misturando exatamente elementos de horror, pouco mais de comédia em algumas situações, também tem a fantasia e obviamente a ficção científica também entra nessa parte que compõe a mistura de gêneros. O primeiro filme a incluir tais monstros, pelo menos do que se tem mais detalhes a respeito, é uma produção alemã de 1915, que no título em inglês é The Golem, e eu me recuso a falar aqui o nome em alemão, porque eu não quero destratar, fazer um desserviço à língua alemã. E esse filme até acabou ganhando uma sequência em 1920, também na Alemanha. E ainda na década de 1920, mais precisamente 1922, chega a primeira versão de Nosferatu aos cinemas, que faz parte ali do movimento do expressionismo alemão, que foi fundamental para a história europeia do cinema e também aqui das Américas, mas principalmente ali da Europa. Os estúdios dos Estados Unidos, os estúdios estadunidenses, começaram a trazer trazer elementos para o gênero na década de 1930. Geralmente as suas histórias eram baseadas em contos góticos, como é o caso de Drácula e Frankenstein, e também A Múmia, de 1932. Em 1933 ainda tem O Homem Invisível, que também faz parte desse movimento inédito ali para os Estados Unidos e que já tinha elementos mais sólidos na Europa. E aqui é importante notar que Drácula, Frankenstein, A Múmia e O Homem Invisível são considerados mais do gênero de horror, mas eles integram também esse gênero de monstros porque estamos lidando com ameaças não humanas, por assim dizer, que ali já deixa o elemento narrativo mais próximo de monstros. Em 1933, então, chega um dos principais filmes desse gênero e que ganhou novas iterações ao longo dos anos, incluindo bem recentemente. E eu estou falando de King Kong. E foi por causa desse filme que se deu ao início mesmo de uma era que veio na década de 1950, que é só focada em monstros da Universal Pictures, que se tornou um símbolo daquela época e que muitas vezes tentam trazer esse reboot novamente, fazer de novo um remake para o público, e trazendo essas novas versões para modernizar as histórias, para modernizar as suas narrativas e, obviamente, modernizar ali os efeitos visuais para engrandecer cada um desses filmes. E nisso entra também parte de Drácula, parte de Frankenstein, mas também o Monstro da Lagoa Negra, que está há algum tempo já tentando trazer uma nova versão para os cinemas, e Tarântula. E se a gente começar a falar sobre o gênero de monstros, a gente não pode deixar de falar sobre os filmes japoneses. Mais precisamente, aqui a gente fala do gênero kaiju, que foi importantíssimo para o cenário asiático, mas também que modificou totalmente como o cinema ocidental, principalmente dos Estados Unidos, enxerga a realização desses filmes de monstros. E esse movimento kaiju
aconteceu de 1954 a 1975 de forma mais redonda, né? Ainda tem elementos, mas esse é o momento que se concretizou este movimento. E ele começou exatamente com o lançamento do primeiro Godzilla, pelo estúdio Toho. E o Godzilla, para quem não sabe, é a franquia mais longeva da história do cinema. Começou em 54, ainda tem projetos chegando para os próximos anos, e ela não deixa de se reinventar para trazer novos públicos para consumir este estilo de filme. E ainda falando sobre o Godzilla, né, além de ter este filme de 1954, o filme King Kong vs Godzilla de 1962, Mothra de 1961, entre outros, também fizeram parte desse movimento que, como eu disse, modificou totalmente parte da narrativa asiática, mas principalmente japonesa, e também parte dos Estados Unidos, que então puxa parte dessas histórias para eles também trazerem para o seu público. Falando nos Estados Unidos, tem alguns diretores que são famosos exatamente por terem feito parte desse gênero de maneira bem expressiva e que modificou completamente alguns desses seus projetos a história do cinema norte-americano. Steven Spielberg, por exemplo, com Tubarão em 1975, que é considerado o primeiro blockbuster do mundo, né, o primeiro blockbuster dos Estados Unidos também, né, mas o que começou a trazerem um nome de blockbuster para o cinema, né, de sucessos de bilheterias e tudo mais. Steven Spielberg, então, é um símbolo desse gênero de monstros. E o Ridley Scott também entra com Alien, o Oitavo Passageiro, de 1979. E aqui, obviamente, a gente não está lidando com nenhum monstro gigante vindos do folclore. A gente está lidando com um animal extremamente perigoso para humanos em algumas instâncias, né? Mas que, de qualquer forma, ali tem um perigo iminente, né? Um perigo completamente que as pessoas não têm como, não enxergam uma saída tão fácil assim para conseguir vencê-lo de alguma maneira. E ali a gente também, com o Alien, a gente tem alienígenas, uma espécie completamente diferente que vem aqui para a Terra. E assim também tem a luta pela sobrevivência contra esses alienígenas. O Spielberg ainda tem outro sucesso com o gênero de monstros, que é o Parque dos Dinossauros. A franquia começou em 1993. E sim, pode ser considerado um filme de monstro, porque tem o perigo iminente que os seus personagens principais, sejam eles os protagonistas, né, os mocinhos, ou os antagonistas / vilões, precisam achar maneiras de saírem daquele espaço, daquele único lugar vivos para conseguirem, então, para literalmente sobreviverem, né? Então, é completamente redundante, mas esses filmes de monstros, né, do gênero de monstros, além de lidar muitas vezes com destruição de cidades, destruição de locais, tem essa parte do perigo iminente que eles atraem, né? Muitas vezes os personagens são burros, sim, mas isso faz parte da narrativa, senão a gente não tem enredos, né? Então, o perigo iminente e a necessidade de sobrevivência faz com que esses filmes sejam tão populares entre o público. Então, na era moderna, a gente pode citar também os mais recentes Godzilla e King Kong, cujo próximo Godzilla e Kong chegará em 2026 ou 2027 nos cinemas, que eu não tenho certeza. Tem a Múmia, né, do final da década de 90, início dos anos 2000, né, que a primeira trilogia teve o reboot com o Tom Cruise, que tentou reviver aquela franquia de monstros da Universal, mas não deu muito certo. Círculo de Fogo, o Anaconda, que vai ter o próximo filme em dezembro, com o Selton Mello, Jack Black e o Paul Rudd no elenco, entre outros, também fazem parte desse gênero de alguma maneira ou outra, né?
eles acabam trazendo elementos de horror, acabam trazendo muitas vezes elementos de comédia, e alguma outra vez, obviamente, lembrando de franquia do Alien mesmo, a gente tem a ficção científica, né, com Alien Earth, por exemplo, e a gente também tem elementos de fantasia em alguns casos. E nesse caso de fantasia, a gente pode até citar Blade, Buffy, a Caça-Vampiros, né, que tem elementos de fantasia e paranormais, né, que entra o caso por causa dos vampiros, literalmente. Fúria de Titãs, Lobisomem, que lida bastante com um folclore, né, mundial, mas ainda assim um folclore bem conhecido do público. A Mosca, Goose Gremlins, que tem aí também entra um pouco de fantasia. O Labirinto do Fauno, que entra um pouco de fantasia. E o Del Toro também gosta de trazer bastante elementos de monstros em suas narrativas. Então este é só um exemplo que talvez seja o mais fácil de ser detectado, como a forma da água também é um. Mas principalmente o Labirinto do Fauno tem um pouco mais de elementos de monstros, do gênero de monstros, ali dentro do que, se a gente pudesse colocar em uma caixinha, tem um pouco mais de elementos nesse caso. O vídeo de hoje fica por aqui, espero que você curta, compartilhe, se inscreva no canal. Deixe nos comentários qual é o seu filme favorito de monstro, qual é a sua produção que envolvendo monstros é a sua favorita. Não deixe também de ativar o sininho para receber as notificações de vídeos postados por aqui. Peço para você curtir e seguir as redes sociais e o site, todos linkados na descrição. Por lá você recebe as principais notícias envolvendo o mundo dos seriados, dos filmes, também tem espaço para música, literatura, games, tem espaço para críticas, cobertura de eventos e muito mais do que acontece no cenário da cultura pop. Até a próxima!